Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã, Alexio Divina, a leitura orante da Palavra de Deus, o nosso momento diário de oração pessoal com a Palavra de Deus. Esse momento em que a gente se abastece, que a gente se derrama, que a gente se entrega à Palavra de Deus e recebe dela toda força, todo sentido, toda coragem, toda paz para podermos levar o nosso dia, a nossa semana, a nossa vida. Muito obrigado pela sua presença aqui no canal da RCC BH. Peço para que você possa curtir, comentar, se inscrever no canal e principalmente nos ajudar a evangelizar, compartilhando, enviando esse vídeo para outras pessoas, para que mais pessoas possam se aproximar da Palavra de Deus, assim como eu, assim como você, tendo essa experiência que estamos tendo hoje. Esse dia de festa para a igreja, hoje é dia 4 de outubro, estamos na segunda-feira da 20ª semana do Tempo Comum. Hoje é dia de São Francisco de Assis. Olha que maravilha, um santo tão importante para a nossa igreja, que foi chamado a reconstruir a igreja e de fato se pôs a reconstruir a igreja através da sua vida de pobreza, de penitência, de evangelização para os de perto, para os de longe. Esse exemplo tão rico de uma vida inteiramente entregue a Deus, mas também uma vida entregue aos irmãos, como um bom samaritano. É sobre isso que a gente vai refletir no dia de hoje. O Evangelho segundo São Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Lucas 10, 25 a 37. Vamos ver que é impossível amar a Deus sem amar ao próximo, sem chegar perto daquele que está próximo da gente. Convido você a pegar a sua Bíblia, a reservar o seu momento aí de oração, tranquilo, na presença de Deus, para que a gente possa ter essa experiência tão profunda como Deus quer que a gente tenha nesse dia. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como Jonas na baleia, vamos dizer a primeira leitura de hoje. Vamos dizer: Senhor, no profundo do abismo, no ventre do peixe, eu rezo a Ti. Cada um vai rezando do profundo do seu coração, no profundo da sua dor, da sua intimidade, clamando a Deus. Na minha angústia, Senhor, clamo por socorro. Peço a sua ajuda, Senhor, e venha me atender. Sim, Senhor, quando eu penso que fui afastado para longe de Ti, quando eu penso que não verei mais o seu rosto, o Senhor me resgata. Quando minhas forças acabam, chega até vós a minha oração. Bendito seja, Senhor. Espírito Santo, derrama sobre nós a Tua graça, derrama sobre mim a Tua graça, para que eu possa me aproximar de Deus de maneira tão concreta hoje, através da Sua palavra. Ilumina meus olhos, minha mente e meu coração. Amém. Vamos então, irmãos e irmãs, para a leitura do texto, leitura atenta. Vamos procurar perceber o que é que o texto diz. Vamos lá? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Levantou-se um doutor da lei e, para pô-lo à prova, perguntou: Mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? Disse-lhe Jesus: Que está escrito na lei? Como é que lês? Respondeu ele: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças e de todo o teu pensamento, e a teu próximo como a ti mesmo. Falou-lhe Jesus: Respondeste bem, faze isso e viverás. Podia terminar por aqui, mas ele insistiu. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus então contou: Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de ladrões, que o despojaram e, depois de o terem maltratado com muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o quase morto.
Por acaso, desceu pelo mesmo caminho um sacerdote, viu e passou adiante. Igualmente, um levita, chegando àquele lugar, viu e passou também adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando àquele lugar, viu e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho. Colocou-o sobre a sua própria montaria e levou-o a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas de prata e deu ao hospedeiro, dizendo-lhe: trata dele, e quanto gastares a mais na volta, eu pagarei. Qual desses 3 parece ter sido próximo daquele que caiu na mão dos ladrões? Perguntou Jesus. Respondeu o doutor: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze tu o mesmo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos fechar os nossos olhos, tentar imaginar essa cena, uma cena muito rica de imagens, de fala, de personagens. Jesus estava lá, vamos dizer assim, na vida, né? Vamos aqui tentando recontar a história. E aí o que acontece? Se levanta um doutor da lei para fazer uma pergunta, querendo colocar Jesus à prova. Então olha qual que é a intenção. O texto já deixa claro que ele não estava perguntando só porque ele queria saber. Ele estava perguntando para colocar Jesus à prova. Mas a pergunta que ele faz é uma pergunta muito importante. É a pergunta sobre o que ele precisa fazer para ter a vida eterna. Ele trata Jesus como um mestre, mas não como um mestre qualquer, como um mestre de vida eterna. Olha que maravilha. E Jesus então aponta o caminho para a vida eterna. Ele fala que o caminho para a vida eterna está na Bíblia, está na lei, está na palavra de Deus. Como é que você lê? Como lês? Jesus gosta muito de ensinar através de perguntas, né? Ele vai perguntando e com a resposta da pessoa ele vai ensinando. É uma maneira muito sábia de ensinar, ele que era um mestre, né? E ele então responde o que está na lei. Amar a Deus e amar ao próximo. As 2 coisas são as maiores. E o caminho para a vida eterna. Não dá para ir para a vida eterna só amando a Deus e desprezando o próximo. Também não dá para vir para a vida eterna amando o próximo sem amar a Deus. O caminho para a vida eterna é amar a Deus e amar o próximo. Só que entre o saber e o fazer, às vezes tem uma distância muito grande. E quem preenche essa distância é o amor e a caridade que Deus mesmo nos dá. Então Jesus fala: vai, faze isso e viverás. Você não quer ir para a vida eterna? Você já não sabe qual que é o caminho para a vida eterna, que é amar a Deus e amar o próximo? Então faz. Coloque isso em prática. Aí você vai viver. Imagina que promessa linda. Aí você vai viver. Aí você vai ter a vida eterna. Igual falei na leitura, podia terminar aí um grande discurso, mas ele insiste. Ele foi fazer uma pegadinha para Jesus e acabou caindo numa armadilha. E aí talvez tenha feito um exame de consciência, percebeu que ele não está de fato colocando essa palavra em prática, essa palavra que ele sabia, ele não está colocando em prática. Então, para se desculpar, o texto fala, ele pergunta: quem é o meu próximo? E Jesus então responde com uma parábola linda, rica, parábola do bom samaritano, a parábola da caridade completa, da caridade em ação. E aí vamos agora tentar imaginar essa historinha, essa parábola que Jesus vem contar para explicar para eles sobre quem é o próximo. O que Jesus fala? Um homem saiu de Jerusalém para Jericó. O que isso quer dizer? Sair de Jerusalém quer dizer sair da presença de Deus,
sair da intimidade com Deus em direção ao pecado, em direção à vida velha, em direção ao egoísmo. Saiu da presença de Deus aquele homem. E o que acontece quando sai da presença de Deus? O que aconteceu com aquele homem? Foi tomado por bandidos. O que são esses bandidos? A consequência do afastamento de Deus, a consequência do próprio pecado. E como consequência do próprio pecado, o menino saiu ferido, perdeu tudo, foi roubado, foi deixado quase morto. Porque o salário do pecado é a morte. E estava ele lá quase morto. Quem que passou primeiro? Um sacerdote, um levita, pessoas religiosas que viram a situação daquele homem caído no chão, mas não se aproximaram dele, não se envolveram. Por quê? Vai imaginando aí. Talvez porque estava com medo, talvez porque estava julgando, porque tinha preconceito, porque não queria se contaminar, como era muito comum dos sacerdotes, dos levitas daquele povo, enfim. Eles viram, o texto fala que eles viram, mas deixaram para lá, seguiram o seu caminho, não se aproximaram, como tantas vezes fazemos nós diante do homem que vemos caído aí na sarjeta ao longo da rua, no meio do nosso caminho. Até que passa um samaritano, figura aqui do próprio Jesus, modelo de vida cristã esse samaritano, que vem ao encontro do homem caído. Jesus veio ao encontro do homem caído, Jesus veio ao encontro daquele que estava morto pelo pecado, e nós como cristãos somos chamados a seguir o mesmo caminho. Jesus viu, todo mundo viu, o bom samaritano também viu. Mas ele se aproximou, sentiu compaixão e agiu. Sentir compaixão quer dizer sentir a dor do outro. Ele sentiu a dor do outro. Não dá para sentir a dor do outro à distância. Ele se aproximou dele, moveu de compaixão e foi primeiro curar as feridas. Foi curar as feridas com vinho, que era usado para desinfetar, foi curar as feridas com azeite, que era usado para proteger a ferida, mas esse vinho quer dizer a purificação dos pecados, esse azeite quer dizer a consolação, a unção. O bom samaritano levou esse homem para a hospedaria, que é símbolo da igreja, deu 2 moedas, que é símbolo da palavra de Deus e dos sacramentos, e prometeu que um dia vai voltar. Aleluia! Jesus termina então perguntando: quem foi o próximo do homem caído? Ou seja, para Jesus a pergunta não é quem é o meu próximo, quem é o próximo. Essa foi a pergunta que o mestre da lei fez, o doutor da lei. Quem é o meu próximo? Não é essa a pergunta para Jesus. A pergunta que Jesus faz é: quem foi o próximo daquele que estava caído? Quem se fez próximo daquele que estava necessitado? Quem usou de misericórdia para com ele? Essa misericórdia que precisa ser usada, que precisa ser aplicada como um caminho que leva para o céu. Misericórdia que faça a presença de Deus na vida do outro. Quem que foi? Foi aquele que usou de misericórdia. Faze isso, faze tu o mesmo, e viverás e terás a vida eterna. E aí já vamos para a meditação, em que eu vou olhar para a minha vida, para a minha realidade. Vou primeiro me perguntar: será que eu recorro a Jesus para saber o que é preciso fazer para ter a vida eterna? Eu recorro a Jesus para tantas coisas, para pedir, para implorar, para agradecer, para às vezes até dar ordem, falar o que ele tem que fazer. Esse doutor da lei procurou Jesus para ter a vida eterna. O que eu tenho que fazer, Jesus, para ter a vida eterna?
Ou será que eu vou esperar deixar para a última hora, para a hora que eu estiver à beira da morte para saber o que eu tenho que fazer? Será que talvez já não vai ter passado tempo demais? O que eu tenho que fazer, Senhor, para ter a vida eterna? E Jesus dá o caminho para a vida eterna, o caminho da sua palavra. E já vou me perguntando, será que eu busco na palavra de Deus a direção para a minha vida? Qual a palavra de Deus para esse momento que eu estou vivendo? Será que eu sei? Se eu não sei, Senhor, me revela, me mostra. Esta palavra que é uma palavra de amor, que vem falar de amor, porque a lei de Deus é o amor. Deus é amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu pensamento, e ao próximo como a ti mesmo. Saber eu sei, não basta saber, tem que praticar. Eu tenho que praticar. E para isso eu preciso desse amor, porque eu só posso amar porque Ele me amou primeiro. Como é que eu tenho amado a Deus então? Como tem sido essa minha experiência de Deus em relação ao amor? Quem tem sido o meu próximo? De quem eu preciso me aproximar hoje? De quem eu preciso me envolver para ajudar? Às vezes dentro da minha própria casa, com meu pai, com a minha mãe, com meu filho, com a minha filha, com meu irmão, com a minha irmã, estamos vivendo na mesma casa, mas estamos afastados, e hoje esse próximo de que eu preciso me aproximar às vezes está mais próximo de mim do que eu mesmo imagino. De quem é que eu preciso me aproximar hoje para ajudar? De um parente, de um amigo, de um colega de trabalho? Quem é esse que se afastou de Jerusalém, se afastou do caminho de Deus e por isso está machucado, perdeu tudo, está julgado à beira do caminho, quase morto, precisando da minha mão, precisando da minha ação, da minha atitude? E eu aí julgando, dando desculpas, com medo, com preconceito, achando que eu vou me contaminar. Mostra-me, Senhor, e você vai permitindo, eu vou permitindo, que o Espírito Santo vai mostrando mesmo aquelas pessoas, não apenas de quem é o meu próximo, mas de quem eu preciso me aproximar no dia de hoje. E assim vou me perguntando quantas moedas de prata eu tenho investido nesse que é necessitado, quanto tempo, quanto dinheiro, quanta atenção eu tenho dado para o pobre, para o doente, para as obras sociais, para as situações que se apresentam na minha vida. E assim, olhando para essa minha fraqueza, para a fragilidade, para a minha miséria, eu percebo que tantas vezes sou eu que estou precisando, sou eu que estou precisando desse azeite, desse vinho, sou eu que estou caído à beira do caminho, sou eu que estou precisando dessa cura, dessa força, desse perdão, desse amor. E aí já vamos nos colocando em oração, na verdade já estamos em oração, só vamos verbalizar essa realidade em que eu me coloco diante do bom samaritano e vou dizer: Senhor Jesus, somente Tu és o bom samaritano, Senhor. E eu primeiro estou aqui julgado à beira do caminho, diante de tantos problemas, de tantas lutas, de tantas dores, das enfermidades, do orgulho, do rancor, da falta de perdão, Senhor. E esse afastamento de Deus, essa entrada no caminho do pecado vai me tornando cada vez mais pobre, cada vez mais frio, cada vez mais morto, Senhor. E eu quero hoje reconhecer a minha fragilidade diante de Ti, Senhor, e pedir: me levanta, Senhor, com o Teu Espírito Santo. Me levanta, Senhor, para que eu possa levantar o meu irmão. Me levanta, me unge com o Teu óleo, com a Tua força, com o Teu vinho, Senhor. E abre os meus olhos diante de tantos irmãos próximos que eu preciso me aproximar ainda mais nesse dia, Senhor. Nesse tempo, para que eu possa ser canal
na vida dele, para que ele se levante, para que ela se levante, e assim juntos possamos testemunhar esse amor de Deus vivo e vivido, esta misericórdia, essa compaixão viva e vivida. Tem compaixão e tem misericórdia de mim, Senhor, para que eu tenha compaixão e misericórdia do meu irmão, da minha irmã, daquele de quem eu preciso me aproximar e me envolver para ajudar, para amar, para testemunhar o teu amor. Obrigado, Senhor, bendito seja, Senhor. E assim vamos silenciando a nossa alma, o nosso coração, entrando para esse momento de contemplação. Vou permitindo que a fé hoje me levante e me aproxime de Deus. E assim, me aproximando de Deus, que eu me aproxime de quem está caído, os de perto, os de longe, onde o Senhor me mostrar, onde o Senhor me mandar, porque eu quero esse caminho de vida eterna, eu quero esse caminho de intimidade com o Senhor. Vai, faze isto e viverás. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor nos mostre a sua face e nos conceda a sua graça. Que o Senhor volva o seu rosto para nós e nos dê a paz. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Alexio Divina volta amanhã, se Deus quiser.